Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Nosso tema de hoje será o verdadeiro discipulado: cruz, renúncia e eternidade. Imagine só um homem que encontra um tesouro. Esse tesouro ele é tão valioso que ele vende tudo para poder comprar esse tesouro. O que isso reflete? Isso reflete o ensino de Mateus 13:44. Ele perdeu tudo, mas ganhou muito mais. O reino dos céus aqui, então, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante da alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele perdeu tudo, mas ganhou muito mais. Então agora nós entendemos que perder a vida é ganhar a Cristo. E abrir mão de tudo e do mundo é ganhar a eternidade. Mas hoje, muitos ainda não enxergam este valor. Então nós chegamos no nosso texto de hoje. E nós vamos entender um pouquinho o contexto aqui, para a gente chegar até o nosso ponto-chave. Então, quando nós abrimos o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho direto. Ele é um evangelho que tem um objetivo centrado totalmente na pessoa de Cristo Jesus. O Marcos, ele quer no seu evangelho responder: quem é Jesus? O que significa seguir Jesus? Desde o início, Marcos declara: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O foco não é o homem, mas sim Cristo, o seu poder e sua autoridade. No contexto histórico, o evangelho foi escrito por Marcos com base na pregação do apóstolo Pedro. Provavelmente para cristãos em Roma que enfrentavam perseguições, sofrimento e pressão para que ele pudesse negar a fé. Ou seja, desde aquela época, o discipulado e o viver ao Senhor, ele era muito custoso. De forma imediata, onde nós chegamos aqui no capítulo 8, é a virada aqui então de chave desse evangelho. Os discípulos então começam a reconhecer quem é Jesus, mas eles ainda não entendem o caminho da cruz. Quando Jesus vai falar então a respeito do sofrimento, Pedro o repreende. Eles queriam Cristo, mas sem a cruz. Então Jesus ele chama a multidão e redefine tudo. Seguir a Cristo não é conforto, mas é compromisso total. Então é onde agora nós chegamos ao nosso texto, onde eu separei por 3 pontos, para que assim ficasse mais clara a nossa exposição. O primeiro se dá do versículo 34, um chamado à renúncia. E assim nos diz: então convocados a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é renunciar ao governo do seu próprio coração. Jesus não está falando de abrir mão de coisas externas apenas, mas de algo muito mais profundo aqui. Não está dizendo para você abrir mão de um bem material, de você abrir mão de onde você mora. Não é isso. Ele está dizendo para você abrir mão de você mesmo, de mim mesmo. Negar a si mesmo, ele significa renunciar à autonomia. A autonomia que eu acho que eu tenho para fazer as minhas escolhas, para fazer o que eu quero, para realizar os meus desejos, para que os meus sentimentos falem mais alto. Então, renunciar à autonomia aqui é o oposto. Você deve colocar diante do Senhor os teus desejos, os seus sentimentos, os seus planos, para que assim eles possam ser moldados conforme a vontade de Deus. Antes de sermos chamados, é o que eu quero. Agora, convocados pelo Senhor, esse é um imperativo, ou seja, ele chama, é uma convocação. Esse chamado agora significa o que Cristo, o que o Senhor quer que eu faça.
Nesse chamado também nós somos chamados a submeter à vontade de Deus. Nem sempre o que eu sinto e o que eu quero, ele é certo. Porque o meu coração ele já vem corrompido. O meu desejo pecaminoso, muitas vezes ele quer falar mais alto. E eu não posso deixar com que os meus desejos sejam mais importantes do que a vontade do Senhor. Nem sempre eu quero a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, muitas vezes, para mim, é mais difícil. Muitas vezes eu não quero trabalhar para sustentar a minha família. Mas o Senhor chamou você, homem, para poder sustentar a sua família. Arregace as mangas com o suor do trabalho, você cuidará dos seus. Mulheres, o Senhor chamou vocês para ser mães. A dor do parto é terrível, mas o Senhor chamou. Não é mais a sua vontade, mas agora é a vontade do Senhor. De que você gere vidas, que você tenha muitas flechas para que o Evangelho seja proclamado. Nós também precisamos, então, reconhecer a corrupção do nosso coração. O problema, então, não é só o meu comportamento, só o que eu falo, como eu ajo, mas é o meu coração. Porque aquilo que eu penso, que eu alimento aqui, ele gera pecado. Por isso é muito importante que eu e você colocamos os nossos corações diante do Senhor. Para que assim não seja mais feita a vontade do Leonardo e de cada um de vocês. Mas para que assim seja feita a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. Porque o nosso coração, ele é inclinado ao pecado. Ou seja, o meu desejo e o seu é fugir do Senhor. O meu desejo e o seu é fazer contrário à vontade de Deus. Mas agora convocados pelo Senhor, nós fazemos aquilo que Ele quer. Uma ligação muito importante de Gênesis 3 aqui então para a gente, quando o homem pecou, ele disse na prática, eu não preciso de Deus para decidir a minha vida. E é assim que nós carregamos o pecado até hoje e sofremos diariamente, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós não queremos negar a nós mesmos, mas sim, nós devemos viver para o Senhor. Hoje não mais prevalece a minha e a sua vontade, mas hoje é aquilo que o Senhor quer de nós, que nós devemos fazer. Negar é um movimento contrário, eu preciso de Deus para tudo. Então aqui nós temos alguns exemplos para ficar mais claro para a gente. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa fala é de Paulo, em Gálatas. Então Paulo ele morreu para si. De perseguidor, ele virou servo. De religioso, regenerado. Que a nossa vida também seja assim. Que ao invés de perseguir aqueles que amam o Senhor, que ao invés de estarmos diante da palavra do Senhor, que hoje nós servimos o Senhor com a nossa vida. Que ao invés de sermos só religiosos, que estamos aqui nos bancos, ouvimos a pregação e vamos para casa, mas que possamos ser verdadeiros discípulos, aqueles que pregam a palavra onde é que nossos pés plantem. Quem governa a sua vida? Será que eu e você já entregamos tudo a Cristo? Hoje muitos querem a ajuda de Cristo, mas não querem o seu senhorio. Muitas vezes nós oramos pedindo ajuda para o emprego, nós pedimos ajudas para comprar um carro, uma casa, mas nós não queremos o senhorio. Nós não queremos que Ele seja o Deus da nossa vida. Nós não queremos cumprir a vontade dEle, mas nós só queremos que Ele cumpra a nossa vontade. E esse é um perigo grande que nós corremos. Amados, não é a minha vontade que deve prevalecer. Eu não quero só Cristo para que Ele possa me dar coisas, mas eu quero que Cristo seja o centro da minha vida, que seja o centro da sua vida, para que assim nós possamos ter como senhorio, como base para tudo que nós venhamos a fazer. Negar a si mesmo é diário. Dia após dia, nós devemos negar a nós mesmos, para que assim possamos viver para o Senhor. Mas o discipulado, aqui, o chamado, ele não vai apenas da renúncia. Então, nós vamos aqui para o nosso segundo ponto. O caminho da cruz.
que se dá do versículo 34 ao versículo 35. Vai pegar o finalzinho. Se alguém que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Morrer por Cristo é a vida verdadeira. A cruz, naquele tempo, ela tinha um significado de morte, vergonha e sofrimento. Não era símbolo, mas era sentença. Hoje, para nós, o símbolo é totalmente diferente. Hoje, para nós, tomar a cruz ela tem um significado de vida e morte contínua para o eu. Então, nós temos que, quando nós tomamos a nossa cruz, nós morremos para o pecado. O que seria morrer para o pecado? Não negociar com ele, mas estar distante dele. Não alimentar os nossos desejos errados, mas buscar ao Senhor e se refugiar ao Senhor, para que eles não façam parte de nós. Lutar diariamente contra a carne. É uma guerra intensa, inconstante. Morrer para o pecado. Nós também temos que ter uma disposição para sofrer por Cristo. Ser cristão pode trazer rejeição, pode custar amizades, oportunidades e aceitação. Mas eu e você devemos ter essa disposição de sofrer por Ele, de entregar a nossa vida por Ele. Isso pode custar coisas materiais, pode custar coisas terrenas, mas a disposição de sofrer por Ele pode nos dar algo além, que é a eternidade com Ele. Uma alegria e um gozo eterno que não se compra com nada daqui. Pode custar o seu trabalho, pode custar a sua casa, pode custar a sua vida. Mas nós temos uma terra prometida na eternidade que é incomparável a qualquer bem que nós possamos adquirir aqui. A pergunta não é, vou sofrer, mas a pergunta é, vou permanecer fiel quando eu sofrer? O caminho da cruz também há uma identificação com Cristo Jesus. A cruz era o caminho de Jesus. E será o caminho de quem o segue. Então hoje a cruz ela representa para nós o quê? A ressurreição de Cristo. Nos mostra que o nosso Deus se fez carne, morreu na cruz, por mim e por você. Que o nosso Deus hoje, nós temos vida eterna. Ela representa para nós hoje a eternidade que está por vir. É um ato que eu e você por si só não poderíamos cumprir. Eu não poderia dar a vida por você na eternidade. Mas Cristo pôde e deu para que eu e você pudéssemos viver. Jesus diz: quem quer salvar a sua vida, perde. Quem perder a sua vida por causa dele, encontra. Irmãos, nós estávamos perdidos, longe e distante do Senhor. O nosso caminho direto era o inferno. Nós estaríamos mortos e sofreríamos eternamente. Mas por Cristo, quando chamados e convocados por eles, nós então encontramos a vida. Hoje nós temos uma vida que por nós mesmos não conseguiríamos encontrar. Ou seja, viver para si, perda eterna. Morrer para Cristo, vida eterna. Um exemplo para a gente é Estevão. Ele pregou a verdade. Estevão foi rejeitado e morreu fiel. Ele tomou a sua cruz até o fim. E esse é o nosso chamado. Pegue a sua cruz. Tome a sua cruz até o fim. Porque um dia nós estaremos com o Senhor. E nós estaremos festejando com a nossa cruz, com o símbolo da cruz da vida que temos em Cristo Jesus. Você foge do sofrimento por Cristo? Sua fé, ela permanece no meio da dificuldade? Cristianismo confortável não é bíblico. Se você está confortável, alguma coisa está errada. Não é o verdadeiro evangelho. Porque quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, nós não fazemos mais o que nós queremos, mas sim o que Deus requer. Seguir a Cristo também exige de nós coragem, porque nós precisaremos enfrentar todos
por Cristo. Não existe nenhum cristianismo sem cruz. Por isso, tome a sua cruz e viva para o Senhor. Mas por que vale a pena viver assim, presbítero? Aí nós encontramos, então, o nosso ponto 3. O valor da alma e a eternidade. Do versículo 36 ao 38. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os anjos. Jesus aqui então ele faz uma comparação eterna. A alma, ela tem um valor infinito, porque ela é eterna, porque ela foi criada por Deus e porque ela prestará contas a Deus. Tudo que é material, ele passa, mas a alma, ela permanece. O maior engano do mundo é aquilo que ele nos ensina: ganhe mais, conquiste mais, viva para agora, curta a sua vida. Irmãos, esse é o maior engano que eu e você podemos cair. Não é isso que o Senhor quer. Ele exige: viva para mim. Se você tem muito, cuide daqueles que têm necessidade. Se você tem um carro, sirva aqueles que não têm. Se o seu dinheiro está sobrando, ajude aqueles que estão passando por necessidade. Se você tem muitas conquistas, mas que essas conquistas glorifiquem a Deus. Não viva o agora, mas viva o agora para a eternidade. A troca aqui mais trágica é quando nós, de fato, queremos ganhar tudo, mas nós perdemos a nossa alma. Isso significa ter sucesso aqui, mas uma condenação depois. Do que vale mais? Será o que vale mais? Obrigado, Vaso. O que vale mais? Um sucesso aqui? Um status? Um bem material? Muitas viagens? Muito dinheiro? Ou será que a nossa alma vale mais? Mas, presbítero, é errado ter dinheiro? É errado ter casa? Não, em momento algum. Mas se isso é o centro da sua vida, se é por isso que você vive, meu irmão, está errado. Viva para o Senhor. Viva para servir a Cristo. Viva para servir uns aos outros. Sobre negar a Cristo. Negar a Cristo não é só falar, é viver sem compromisso com Ele. Quando nós somos convocados, nós somos chamados para viver com Cristo Jesus, nós devemos viver com nossas atitudes, com as nossas falas, da forma como nós vivemos, tratamos o nosso esposo, nossos filhos, os nossos amigos, conforme nós nos comportamos no trabalho, numa fila cheia de banco. Então, se nós não vivemos essas coisas cotidianas de uma forma que glorifique ao Senhor, nós estamos negando a Cristo Jesus. Porque nós estamos fazendo contrário à vontade e à forma que Ele ensinou. Quando a nossa vida não reflete a Cristo, isso é uma forma de negação. Então, se nós nem somos reconhecidos como crente, se nosso testemunho ele é péssimo, você está negando a Cristo Jesus. Mas eu espero que a minha vida e a sua seja totalmente ao contrário disso. Que ao olhar a cada um de nós possam dizer, eles são servos do Senhor. Eles vivem diferente, eles amam a Cristo Jesus, eles vivem agora para a eternidade. Judas, ele andou com Jesus. Viu milagres, mas perdeu a sua alma. Porque ele trocou Jesus por algo temporário. Dinheiro. O que será que eu e você estamos priorizando? Será que nós vivemos para a eternidade? Ou será que eu e você vivemos para o agora? Sucesso sem Cristo é fracasso. Nada vale mais do que a minha e a sua alma.
Nada neste mundo compensa para que eu e você possamos perder a alma. Por isso, meus irmãos, quando nós somos chamados pelo Senhor para tomar a nossa cruz, Ele também requer uma vida repleta da Tua vontade. Que nós possamos hoje, então, chamar ao Senhor para ser o nosso senhorio, onde Ele vai guiar cada passo que eu e você fomos dar. Então nós vemos que nós primeiro devemos negar a nós mesmos, tirar o eu do trono. Não é mais a minha vontade, os meus sentimentos, não é mais aquilo que eu quero, mas é que o Senhor requer. Também somos chamados a tomar a nossa cruz e aceitar o preço que tomar essa cruz exige. Pode ser a sua vida, a minha vida, mas com peso na eternidade. Viver para a eternidade, pensar além do agora. Os nossos atos, eles glorificam o Senhor por toda a vida. Você é um discípulo de Deus, de Cristo Jesus? Ou você e eu somos apenas religiosos? Será que nós seguimos a Cristo ou seguimos a nós mesmos? Como será que a nossa vida tem refletido em meio à sociedade? Será que nós estamos aqui, domingo após domingo, ouvindo pregações maravilhosas que o Senhor tem nos abençoado, sendo edificados pela Tua palavra, mas é só isso? Ou será que, ao ouvirmos essa palavra do Senhor, ao sermos chamados, nós temos glorificado Ele em qualquer lugar? Será que eu e você temos cuidado da nossa família conforme Deus exigiu? Será que as mulheres têm cuidado do lar conforme Deus requer? Será que no trabalho nós trabalhamos para o nosso patrão ou como para o Senhor? Será que em meio a uma situação difícil, o nosso refúgio é os nossos sentimentos ou o nosso refúgio é o Senhor? Será, meus irmãos, que o centro de nossa vida ainda é o eu? Ou será que o centro de nossa vida é Cristo Jesus? Então nós temos hoje um chamado para sermos discípulos. Um discípulo se rende à vontade de Deus. Um discípulo se entrega ao Senhor. E um discípulo permanece à vontade de Deus em todo o tempo. E hoje Cristo me chama, te chama. Negue-se. Tome a sua cruz. Siga-me de verdade. Não parcialmente. Não agora. Não depois. Mas agora. Irmãos, esse é um chamado real do Senhor. Para mim e para você. E eu espero que ao sairmos daqui, possamos ser cada um com a sua cruz, representando o cuidado de Cristo conosco, contemplando a sua glória do agora, mas também a sua glória vindoura. Seguir a Cristo custa tudo, mas não segui-lo custa a eternidade. Que nós possamos dar tudo de nós por Cristo Jesus, mas que na eternidade nós não venhamos a perecer o sofrimento eterno, mas sim o gozo e a alegria dada pelo mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aquela que eu e você hoje iremos tomar e ir com ela para onde é que nossos pés plantem. Oremos ao Senhor. Santíssimo Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Que o Senhor, ó Pai, ao nos chamar, ó Pai, que o Teu Espírito Santo também dê essa força para nós, para que possamos, ó Pai, responder o Teu chamado com toda a força, ó Pai, veracidade e intrepidez. Que o Senhor, ó Pai, nos dê força para que possamos viver com a nossa cruz, a cruz do Senhor, que é viver contra o mundo para o Teu Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a enfrentar os nossos sentimentos. O Senhor nos ajude, ó Pai, a enfrentar as nossas vontades, o nosso eu, mas que Cristo Jesus seja o centro de nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, seja lâmpadas para os nossos pés, que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor, ó Pai, seja o caminho pelo qual nós iremos andar, ó Pai. Que possamos viver o agora para a eternidade,
para que assim possamos viver, ó Pai, contemplando a beleza da Tua santidade. Nos ajude, ó Pai, trabalhe essa mensagem em nossos corações e que possamos glorificar ao Senhor com a nossa vida. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.